Hoje, quem não souber Apocalipse já não poderá dizer que sabe Evangelho. Perdão, mas é a opinião deste velhinho aqui que estuda isso há muitos anos. Meus amigos, meus irmãos, Emmanuel, ou Emmanuel, como dizem os latinos, escreveu pela psicografia do Chico Xavier. LBV significa luz, bondade e verdade no enriquecimento da vida. Fora da boa vontade não há solução. Naturalmente, quando os anjos vieram a este mundo, cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Claro, a boa vontade de Deus, porque dos homens boa vontade você já viu, né? Não há mesmo, só os que estão na LBV. Mas, demonstrando a nossa boa vontade, estamos preparando o Brasil para a volta de Jesus. E essa é a maior de todas as notícias. Que aí vão desintegrar-se todas as grandezas e realezas humanas, toda a prosápia, toda a empáfia, toda a prosopopeia, como diz o povo, desses ídolos de pés de barro. Porque Jesus está voltando. E aqui está o seu Apocalipse segundo São João. Depois disto, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos e nações, e povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e à vista do Cordeiro de Deus, cobertos de vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam em voz alta, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao divino Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao derredor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoravam o Senhor Deus, dizendo: Amém. Bênção e claridade, sabedoria e ação de graças e honra e virtude e fortaleza ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E respondeu um dos anciãos, dizendo: esses que estão cobertos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: sim, estes são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram as suas roupas e as embranqueceram no sangue de Cristo Jesus. Por isso estão diante do trono de Deus
e o servem de dia e de noite no seu templo. E o que está sentado no trono habitará sobre eles. Não terão fome nem sede, nunca jamais, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Porque o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono, os guardará, os levará às fontes das águas da vida e enxugará todas as lágrimas dos olhos dele. Vimos ontem os 144 mil que foram assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E ficou bem claro que agora, na quarta volta cíclica, todas as tribos são todas as religiões do mundo. Israel não é uma nação de um povo exclusivo ou exclusivista. Israel significa toda a humanidade. Então, salvar apenas 144 mil em toda a humanidade parece pouquíssima coisa. Mas isto é para mostrar que poucos realmente se salvarão. Os debochadores, os palhaços no mau sentido, porque os palhaços que divertem crianças, nós sabemos que têm coração limpo. Mas os debochados, os debochadores, os mistificadores, esses fariseus impenitentes, que estão em toda a parte, criando problemas para a espécie humana, esses estão liquidados. Mas vimos ali na convocação 12 mil da tribo de Judá. O assinalamento começa, portanto, pela tribo de Judá. Por quê? Exatamente por ser aquela que, segundo os conselhos de Deus, tinha dado nome a todas as demais. E as tinha escolhido carinhosamente, pelo merecimento. Aquela que tinha recebido as promessas especiais sobre o Cristo. Primeiro da boca de Jacó, na pessoa do próprio Judá. Basta ver o Gênesis de Moisés. Depois da boca do profeta Natã, já na pessoa do rei Davi, rei profeta. Está lá no livro dos Reis, Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. E aquela, enfim, de onde tinha saído o Salvador, que por isso se chama o leão da tribo de Judá. Então, esse leão da tribo de Judá é Jesus. E aqui há uma dúvida, e logo surge uma pergunta. Por que motivo foi omitida a tribo de Dan? D-A-N, Dan, ou Dan, como alguns querem dizer.
que se dane quem quiser falar assim, mas é melhor dizer o correto, é Dan mesmo. A razão é simples, porque dela teria de nascer o anticristo. Basta ver que o primeiro país que proclamou a pornografia coisa comum, coisa direita, não foi a Dinamarca? E o que é que significa esse nome? Dinamarca. É a marca de Dan. É a marca de Dan. Parece incrível. País que tem a marca de Dan. Depois de uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas que estavam em pé diante do trono e à vista do Cordeiro de Deus, cobertos de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Esta incontável multidão, pela insígnia nas palmas das mãos e pelo que se acrescenta de terem eles vindo de uma grande tribulação, bem se mostra ser a inumerável multidão dos mártires que haviam de padecer nas perseguições dos imperadores romanos, principalmente Diocleciano e Maximiano. Mas isso na primeira volta cíclica. Princípios da chamada era cristã, que de cristã ainda não tem nada. Esta era uma era Satã. Era Satã, mas não cristã. Vai ser cristã a partir do ano 2000. Até lá estamos ainda no reino de Satanás, na era de Satã. Basta ver que nas outras voltas cíclicas, os perseguidores já não eram mais imperadores romanos, eram os próprios senhores das almas, etc, 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 como dizia o rei de Sudão. Vocês viram como tudo muda? Tudo muda. Interpretar o Apocalipse de uma só vez, numa determinada época, é pura estupidez. Em cada volta cíclica, os nomes são outros para as pessoas, para as nações e para os acontecimentos. Por isso falta mais um Armagedon. Este sim, neste ciclo, será o próximo e o último. No versículo 15, por isso estão ante o trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Que tal você acha que esse templo é bonito? O templo de Deus é o céu. O céu que tem 7 céus é o infinito. O templo de Deus é o infinito. E o que está sentado no trono habitará sobre eles. Não terão fome nem sede, nunca jamais. Nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Porque o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono, os guardará, os levará às fontes das águas da vida. Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Vejam bem que João escreveu o que Jesus ditou, não disse estará sobre eles, protegendo-os, mas escreveu habitará, para mostrar convivência, a estável e perpétua morada que ali há de fazer como em seu próprio domicílio. E se Jesus estivesse agora no meio de vocês? Pois quando ele voltar, será assim. Vocês em volta, ele no meio, enxugando
todas as lágrimas. Então não vale a pena padecer um pouco mais, com paciência. Você tem seus dramas, mas eu também tenho os meus. Quem é que não sofre neste mundo? Ninguém pode ser feliz. Que me adianta ser rico, inteligente, uma saúde de ferro e olhar e ver a miséria em volta? Tantos irmãos no inferno dos maus sentimentos. E pai que mata filho, filho que mata pai, mãe que mata filha, filha que mata mãe, amiga que trai amiga. Portanto, ninguém deve confiar segredos a ninguém. Confessar? Sim, a Deus, diretamente a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. Mas a ninguém na face da terra, a não ser que seja mãe de verdade, porque até mães hoje a gente já põe em quarentena. Mas quando é mãe que se sacrifica pelos filhos, então vale a pena confiar-lhe todo o coração. Vocês viram que trecho bonito do Apocalipse? Quando Jesus voltar, vai ser essa beleza e enxugará todas as lágrimas. Vocês terão suas lágrimas enxugadas pelo próprio Jesus. Isso compensa a perseguição dos imbecis, o deboche dos idiotas, de que o mundo está cheio. Pois se debocharam do próprio Jesus, não vão debochar daqueles que acreditam em Deus e levam a sério as coisas sagradas da vida? E você vai ficar triste por isso? Vamos recordar o soneto de Carlos Cavaco, que ele escreveu. Este soneto, ouvindo a minha pregação, foi sua última produção literária. Depois morreu. Está melhor que muita gente por aí. Vamos então a esta página. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É que essa luz que acorda as almas e desperta os ninhos, que amansa a fera e alegra os passarinhos, ela emana do corpo de Jesus. Jesus está voltando, mas sem cruz. Vem livremente andando nos caminhos e transformando em rosas os espinhos nessa estrada que a Deus todos conduz. Jesus está voltando e vem sorrindo. À sua volta os lírios vão se abrindo e os anjos cantam sob o céu de anil. E para que a luz mais brilhe e resplandeça, Jesus divino ostenta na cabeça a coroa de estrelas do Brasil. Porque o Apocalipse não é de João. São João, o evangelista, da ilha de Patmos. Esse Apocalipse é de Jesus. E que eu saiba, ainda nesta época, Jesus é o maior cientista, o maior religioso e o maior político de todos os tempos da humanidade.